Amém, Jesus. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra a palavra de Deus lá em Lucas, uma passagem bem conhecida, mas talvez você nunca tenha visto da maneira que você vai ver hoje, que a palavra de Deus se renova a cada dia, né? Lucas capítulo 15, versículo 11. Até pelos hinos que a gente cantou, já acho que a gente devia pregar sobre a samaritana, né? mas vamos... né? Mas Lucas capítulo 15, versículo 11, fala da parábola do filho pródigo. Amém? A gente só vai ver o primeiro filho, né? Se bem que eu acho que o pródigo é o segundo, mas tudo bem. Nós vamos falar só do primeiro essa noite. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: e ele disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dai-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-lhe aos pés e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, vestiu-o e pondo-lhe um anel em sua mão, e calçados aos seus pés, e trazei-me aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, nós temos sede de Ti, ó Pai, sede da Tua presença, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, você tem toda a liberdade de falar aos nossos corações. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso entendimento, ó Pai. Revela a Tua palavra a nós, ó Pai. Pai querido, te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querido. Então, para quem gosta de estudar a Bíblia, você vê que Jesus está lá sentado e vindo falando algumas parábolas, e um pouquinho antes tem a parábola das 100 ovelhas, da ovelha perdida, depois vem a parábola da dracma, e em seguida já vem a parábola do filho pródigo. Só que essa parábola é um pouco diferente, porque ela mostra quatro conteúdos principais: quem é Deus, o que é o pecado, o que é a salvação e o que é santidade. Então, essa parábola está falando sobre esses 4 pontos. E eu queria fazer uma mensagem textual com vocês, pegando versículo por versículo. E quando ele fala ali no versículo 11, ele disse: certo homem tinha 2 filhos, então esse homem tinha com certeza uma família. E aqui a Bíblia não explana como era o relacionamento deles. Já falei aqui algumas vezes dos filhos de Jó, como eles eram unidos, 10 filhos, faziam as festas. Aí se você pegar os filhos de Davi, você vai ver que ele não era um bom pai, ele era um pai omisso, um pai ausente. Tanto é que um filho abusou da minha irmã, o outro filho foi lá, se vingou, e aconteceu tudo isso com a casa de Davi.
E quando a gente vai estudando as famílias nas igrejas, na palavra de Deus, você vai vendo que tem vários tipos de famílias. Aquelas que eram unidas, aquelas que eram mais ou menos, e tinha aquelas que às vezes o pai era uma pessoa importante, como foi Samuel, só que os 2 filhos se perderam. E essa aqui, e olhando aqui, né, quando ele fala, ele tinha uma família, a Bíblia não expressa como era essa família. Mas lendo aqui a gente já começa a ter alguns parâmetros. E já no versículo 12, né, fala assim: e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu os seus bens. Quando ele chega para falar assim no pai, então dá a entender que ele tinha um certo relacionamento com o pai dele. Ele até conversava, alguma coisa assim, mas ele chega para o pai dele e fala assim: pai, eu quero a minha herança. O senhor pode adiantar a minha herança? E quando nós só passamos o olho assim e lemos essa parábola, parece que é uma coisa normal hoje em dia. É a mesma coisa que um filho chegar para mim: ô pai, me dá um carro, ô pai, compra um apartamento para mim, eu sei que você tem condições, né? Tomara, né, Sara? Né? Amém, receba, né? Mas isso não é a hora, porque quando que nós recebemos uma herança? Quando que você recebe uma herança? Ou, geralmente, quando seus pais morrem, né? Seus pais morreram, os filhos têm direito à herança. E aqui o filho chega para o pai e fala assim: ô pai, me dá a minha herança. Aí já vem a primeira pergunta: ele amava o pai dele? Porque se a gente vai receber uma herança quando os pais morrem, ele já está pedindo a herança, qual é a linguagem que ele está querendo falar? Olha pai, você está comendo comida sem glúten, você parou de tomar Coca-Cola, está tomando só água, está andando de bicicleta e eu estou vendo que a tua vida vai se prolongar, né? E eu estou querendo minha herança e a minha vontade é que o senhor morra logo, porque mas já que o senhor não morre, dá para adiantar minha herança? É isso que o filho pródigo aqui está falando. Então ele estava ali na casa do pai, ele até chamava de pai, tinha um relacionamento, mas ele chegou para o pai dele: ô pai, dá minha herança logo de uma vez. E quando a gente vai estudar os costumes judeus, você vê que isso era uma, como é que eu posso usar a palavra aqui? Era inadmissível uma coisa dessa no meio do povo judeu. O filho vinha pedir a herança para o pai, como o pai ainda vivo. Nunca tinha acontecido em Israel, não poderia acontecer isso em Israel. E quando você vai para as leis lá de Deuteronômio, Levítico, você vê que os pais podiam pegar o filho, levar para a entrada da cidade, falar a situação para os anciões, e os anciões podiam matá-lo. Simples assim. O filho não obedeceu, o filho desagradou, o filho é rebelde, os pais levavam para os anciãos apedrejavam. Imagina se nós fizéssemos isso hoje em dia, né? Mas aquele pai não fez isso. Aquele pai simplesmente separou os bens. Eu sei que eu não vou falar do segundo filho hoje, mas se você reparar ali no versículo, fala assim que o pai, né, deu a parte dos bens a que ele tinha direito e dividiu-lhes os seus haveres. Em algumas traduções vai estar escrito assim: dividiu entre eles. Então o segundo filho também recebeu. E por que eu digo isso? Porque o segundo filho ele era mais velho. E pela lei judaica, o mais novo só poderia receber a herança se o mais velho aceitasse. Então, quando esse jovem aqui chegou para o pai e falou: pai, dá a minha herança, o pai só poderia dar se o filho mais velho aceitasse. E o filho mais velho tem direito a 2/3 da herança, ou seja, ele recebeu muito mais. E o filho mais velho, pelo jeito, aceitou e entregou a herança do mais novo. Então, por aí a gente já começa a pensar: poxa, eu acho que o relacionamento desses 2 irmãos não era lá aquela Brastemp toda, né? Porque se o filho mais velho também amasse o seu pai,
e preservasse a sua fazenda ou o que eles tinham, ele não ia entregar, ele não ia aceitar. Mas o filho mais velho aceitou, consequentemente o mais novo também recebeu a sua herança. E ele tinha toda a liberdade de escolha. Esse filho mais novo, ele tinha liberdade de escolha. E em Provérbios fala assim, Provérbios 20 e 21 fala assim: a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Então você veja o que aquele filho estava desejando. Estava desejando que o pai morresse, que o pai batesse com as 10, para pegar a herança de uma vez. Só que ele tomou coragem e pediu a herança antes do tempo, fazendo uma atitude inadmissível, mostrando que ele estava ali com o pai, pelo que o pai tinha, e não pelo que o pai era. Só que mesmo assim ele fala pai, né? E ele fez essas escolhas. Então você vê que ele só estava pensando nele. O filho mais novo estava pensando nele. Então tinha um certo egoísmo, né? E vamos lá para o versículo 13. Falou assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu por uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Quando a Bíblia está falando de terra distante, quer dizer que ele saiu dos limites de Israel. Além de ter ido embora da casa dele, né, ele poderia ter ido embora e ficado na cidade, mas eu acho que a falta de amor dele era tamanha que ele saiu para longe de Israel. Então, quando a Bíblia fala assim, em terras distantes, ele foi para uma outra terra. E o que acontece quando nós vamos para um outro país? Quando nós vamos para os Estados Unidos, ou para a Argentina, ou seja lá para qual país for. Aqui nós temos as nossas leis, nós estamos debaixo das nossas leis. E se eu for lá para os Estados Unidos, lá tem a pena de morte. Dependendo do que alguém fizer lá, o cara pode sofrer a pena de morte, porque ele está debaixo da lei daquele país. E assim vai, cada país tem as suas leis, uns mais rígidos, outros menos rígidos. E eles, quando a Bíblia fala que ele saiu dos limites de Israel, né, então ele foi para uma terra longínqua. E trazendo isso para o mundo espiritual, ele saiu debaixo da proteção de Deus. Então ele pegou, se afastou totalmente e ficou o quê? Longe de Deus. E como é duro nós ficarmos longe de Deus. Mas foi o que o filho pródigo escolheu. Ele preferiu ficar longe do pai. Era uma opção dele, uma escolha dele. E a pior perca que nós podemos ter é a perca espiritual. Às vezes, quando nós deixamos de ir numa igreja, quando nós nos esfriamos, a pior situação é quando nós deixamos nos esfriar espiritualmente. E a escolha é nossa, a escolha parte de nós. Provérbios 21:16 fala assim: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então aquela pessoa que conhece o pai, como era o filho pródigo, conhecia o pai, estava debaixo da proteção do pai, ele escolheu se afastar. Provérbios fala isso, que o homem desviado do seu caminho, ele vai para a congregação dos mortos e lá ele vai morrer. Então, como é difícil nos afastarmos de Deus. Não vale a pena, não vá por esse caminho. Eu sei que muitas vezes, situações que acontecem na nossa vida, a gente fica perguntando, aonde está Deus? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me olhando? Mas às vezes nós estamos passando por uma provação, que é diferente de tentação. Provação serve para nós nos aproximarmos mais de Deus. Uma tentação é para nos afastarmos mais de Deus. Uma provação aumenta a nossa intimidade com Deus. Uma tentação nos afasta da intimidade com Deus, e assim vai. E esse filho optou por fugir, optou por sair.
E no versículo 15 fala assim: e ele foi e se juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. Em algumas Bíblias está escrito, e ele se chegou, ou ele se agregou. Só que quando nós vamos para a tradução disso, esse filho pródigo, ele insistiu. Ele pediu lá: por favor, me dê um emprego, porque eu estou passando fome. Ou seja, ele tinha ganhado uma herança, não deve ter sido pouca coisa, gastou irresponsavelmente, e com certeza, quando ele tinha dinheiro, ele tinha vários amigos. Isso é óbvio, né? Meu amigo ia na casa dele, levava presente, e quando o dinheiro acabou o interesse, ele ficou sozinho. E ele ficou a vida dele tão declinada, que ele chegou para aquele homem e falou assim: olha, por favor, me dê um emprego. E ele era judeu. E todo mundo sabe que judeu tem alguns animais imundos, e o porco era um deles, né? Deus tinha determinado na sua lei que o porco, além de outros animais, era animal imundo. E ele fala assim: ele se achegou e se agregou. Então aquele homem pediu: por favor, me dê um emprego. E aquele homem falou assim: olha, eu tenho um trabalho para você, né? Vai lá cuidar dos meus porcos. E a lei falava assim, em Levítico 7:8, fala assim, ó: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, esses vos serão imundos. Então ele foi trabalhar com porco. E o judeu daquela época, se tivesse um campo de porcos aqui no bairro, aqui na frente, ele daria a volta, mas não passava do lado, de tão imundo que era. E agora você imagina para esse filho que estava na casa do pai, que tinha tudo do bom e do melhor, ele escolheu se afastar. Ele escolheu ir para uma terra longínqua, escolheu ir para o mundo. E lá no mundo, o que aconteceu? Ele pegou o pior de todos os empregos: cuidar de porcos. Imagina, fazer a lavagem e tudo mais, justamente para ele que era judeu e que tinha lei que ele não podia sequer tocar no imundo. E é justamente isso que o diabo quer fazer com a minha e com a sua vida. Ele quer jogar nós no lamaçal do pecado. Nós no lamaçal que vem nos separar da vida eterna. Quando eu era motorista de aplicativo, tinha algumas vezes, bem no comecinho, a gente pegava passageiros que saíam de festa rave. E eu peguei umas 2 vezes, depois eu não peguei mais. Por quê? Porque eles vinham com os pés todos sujos de lama, né? E eu falei: cara, que esquisito, né? Era um campão, não choveu, mas os caras vinham, pareciam uns porcos, né? E um dia entrou um missionário no carro, e nós conversando, e eu entrei nesse assunto com ele. Falei assim: cara, quando eu pegar, porque agora não pego mais, né? Eu evito. E ele falou assim: cara, mas isso aí é porque eles fazem um pacto com os deuses deles lá, e antes do show eles jogam água para ficar barro mesmo, para os caras fazerem e parecerem como porcos. Aí eu fiquei assim: sério esse troço? Ele falou: sério. Você pode reparar que em festa rave, a maioria, não é todas, mas a maioria, os caras estão pisando em lama. E lá eles ficam o dia inteiro, o show inteiro, porque o pessoal, dependendo do músico que está lá fazendo o show, ele tem um pacto, e o pacto é esse, e eles saem de lá como porcos. Então, mas é isso que o diabo quer fazer com as nossas vidas. Ele quer colocar nós no lamaçal do pecado. E muitas vezes nós abrimos brechas. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor como um leão. Ele não é um leão, mas ele anda como um leão, esperando que nós erramos, nós cometemos um deslize, para ele entrar e acabar com a nossa vida.
E foi justamente o que aconteceu com esse filho pródigo. Espiritualmente ele saiu debaixo da proteção do pai e foi para o mundo. E quando chegou lá, o diabo começou a fazer, até fazer ele chegar na pior situação da vida dele, que era o quê? Cuidar de porcos. Era uma coisa imunda. E quando a gente conversa com um desviado, que ele já ouviu a palavra de Deus, ele já experimentou do amor de Deus e de repente ele se desvia, é mais difícil você trazer um desviado, fazer ele voltar para a igreja, do que você evangelizar uma pessoa que nunca ouviu falar do amor de Deus. Porque lá em 2 Pedro 2,20 fala assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, quando a gente vem para Cristo, Ele restaura tudo a nossa vida, esquece os nossos pecados, nos purifica e aí nós vamos tendo uma vida de santificação. Mas quando a gente decide sair do terreno de Deus, sair debaixo da tua presença, sair debaixo da mão poderosa, ou às vezes quando nós abrimos uma brecha, e essa brecha pode ser através das nossas palavras, através de um pecado, através de uma atitude, através de uma tentação, e aí começa o trabalhar do diabo. No começo parece muito bom, porque você está lá na festa, cheio de amigos, como estava esse filho pródigo, gastando da herança que você recebeu. No começo, nossa, vai dar tudo certo. E quando você vê, você já está no fundo do poço. Eu lembro que uma vez eu fui ver um carro e o vendedor falou assim: está ruim de vendas, nós estamos no fundo do poço. Eu acho que o pior não pode ficar. O vendedor falou para mim assim. E eu falei: cara, eu vou te falar que lá no fundo do poço acharam um alçapão e estão indo mais para baixo ainda. E aquele vendedor me ligou assim: cara, fiquei com aquilo na cabeça, não estou vendendo mais nada. Eu falei: cara, eu estava brincando com você. Mas o diabo quer fazer isso com a tua vida. Se você acha que as pessoas acham que estão no fundo do poço, às vezes acham um alçapão e quer te deixar pior ainda. Quer que você trabalhe com porcos, com coisas imundas. E no versículo 16 fala assim: e ele desejava encher o estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Eu já vi algumas mensagens, pastores se enganando, né? Que pastor não erra, pastor se engana. Pastor falando que o filho pródigo comeu as bolotas dos porcos. E quando a gente lê a palavra, independente da versão que vocês tenham, está escrito ali que ele desejou comer. Mas eu não sei qual que é o pior, se é o desejou ou se era o comer. Porque do lado da minha casa, alguns dos irmãos já foram lá, tem um açougue, e o açougue é muito bom, por sinal. E eles faziam espetinho, então, durante a semana inteira, e domingo, então, de manhã, era uma verdadeira provação para nós. Porque era aquele cheiro de carne assada a semana inteira. Aquele cheiro de picanha, aquele cheiro de costela, aquele cheiro não sei do que, né? E nós ali trabalhando e sentindo aquele cheiro de carne, e quando entrava para dentro de casa ia comer arroz com ovo. Então o meu desejo era comer aquela carne que estava sendo assada lá. Era o meu desejo, né? Eu sentia o cheiro, eu falei: Dora do céu, né? Pena que a gente não tem condições de comer carne todo dia do jeito que é assado por causa desse cheiro. Aí nós entrávamos dentro de casa, às vezes é café preto põe margarina, às vezes era arroz e ovo, arroz-ovo, né? Aí quando você vai aqui para o filho pródigo, quando ele olhava aquelas bolotas do porco, e ele desejava comer aquilo ali, aí você para pensar, o que esse cara estava comendo? Se eu sentir o cheiro de carne, ia para minha casa comer arroz com ovo, não que seja ruim, né, mas não era carne, ou que seja café preto com pão e margarina, você imagina o que esse filho pródigo estava comendo? Se ele desejou comer aquilo ali, se aquilo ali parecia aos olhos dele melhor do que a comida que ele estava se alimentando, você consegue imaginar isso? Por isso que eu digo, não sei qual era o pior, se era comer o que o porco estava comendo,
ou se era desejar. Se ele estava desejando, é que a comida dele estava sendo pior do que aqueles poucos estavam comendo. Ou às vezes até pior ainda, passando fome. E é isso que Satanás quer fazer com as nossas vidas. E nós temos que se proteger. No campo do diabo, nada é de graça. Tudo tem que ser comprado. Muito diferente da graça de Deus que nos dá de graça, né? Não está te cobrando nada. Mas no versículo 17 ele fala assim: e ele caindo em si, falou assim, né? Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui perecendo de fome? Então ele reconheceu aonde ele estava. Eu acho que talvez a atitude mais difícil de um pecador, de alguém que erra, de alguém que se desvia dos caminhos do Senhor, é reconhecer o seu estado. E ele reconheceu o seu estado. E ele fez o quê? Ele tomou uma atitude. Às vezes nós oramos: Senhor, muda isso, Senhor, me dá um emprego novo, Senhor, muda tal coisa. Eu sei que Deus está disposto a fazer, mas se nós não tomarmos uma atitude, vai continuar a mesma coisa. Como é que você quer que mude as coisas da tua vida, se você continua fazendo as mesmas coisas rotinariamente? Uma rotina. Se você está numa rotina e pedir para Deus mudar, vai ser mais difícil. Se nós não tomarmos uma atitude e começarmos a mudar e dar o primeiro passo, nada vai mudar. O que Deus falou para Moisés? Diga ao povo que marche. Para Josué também, entra, pisa na água. Ou seja, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que ter o quê? Uma atitude para mudar as circunstâncias. Eu já vi muita gente: mas se eu tivesse feito aquilo, mas se eu tivesse feito, mas não fez. Então, às vezes, o que falta para nós é atitude para mudar as coisas. Poxa, eu preciso emagrecer, mas não tenho dinheiro para a academia. Vai andar na rua, compra uma bicicleta, meia boca. Ou seja, tome uma atitude. Ô Senhor, eu preciso mudar tal coisa. Tome uma atitude. Ore e ponha Deus na frente e tome uma atitude. E foi isso o que o filho pródigo fez. Ele reconheceu o seu erro, ele viu onde estava e ele tomou uma atitude. Aí no versículo 18 ele fala assim: levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele se arrependeu do que ele fez lá atrás. Ele se arrependeu de ter chegado para o seu pai e falado assim: Pai, me dá os bens que eu tenho direito. Ele verdadeiramente se arrependeu. Só que não confunda arrependimento com remorso. Se você for ver na Bíblia essa frase que ele fala aqui: Pai, pequei contra o céu e contra ti, ou pequei contra ti, são 7 vezes que tem na Bíblia. 7 vezes, 7 pessoas falaram essa frase: Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. O primeiro foi Faraó. Ele se arrependeu? Não. Ele teve o quê? Remorso. Não mudou. O segundo foi Acã, que Deus ordenou que fosse lá destruir Jericó e não pegasse nada. O que aconteceu com Acã? Ele viu uma capa, uma faca, levou escondido, né? E aconteceu o que aconteceu, não vou ficar na história. Aí quando apertam ele fala assim: pequei contra Deus. Mas ele se arrependeu? Não. A outra pessoa foi Balaão. A outra foi Saul. O outro foi o próprio Judas Iscariotes. Até essa semana um aluno meu veio me perguntar: pô, professor, eu sei que tinha um que tinha que trair Jesus, mas ele precisava ir para o inferno? Eu falei: precisar ele não precisava, mas o problema, ele fala: pequei contra o Senhor, mas só que ele não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, né, com certeza ia ser salvo.
Mas o problema é que ele ficou com remorso e deixou esse remorso crescer no coração dele e não se arrependeu. E quais foram as duas pessoas que falaram essa frase e foram perdoados? O primeiro foi Davi, quando ele adulterou, ele fala assim: pequei contra o Senhor. E o profeta fala assim: o teu pecado já está perdoado. Por quê? Porque houve um verdadeiro arrependimento. E o segundo é o filho pródigo aqui, que ele reconheceu: pai, pequei contra o Senhor. Ele teve um arrependimento genuíno. Ele jogou a culpa para ele. Falou assim: ó pai, eu pequei. Ele não jogou a culpa porque ele perdeu todo o dinheiro dele no governo, nas pessoas, nos amigos que enganaram ele, possivelmente. Ele falou, jogou a responsabilidade para ele: eu pequei. E ele se arrependeu genuinamente. E no versículo 19 fala assim, ele, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servidores. Apesar dele ter se arrependido, ele não tinha mais a alegria. Apesar dele ter pecado e se arrependido, ele ficou na sua mente com uma mentalidade de escravo, de servo. Ele falou assim: poxa, eu pequei e eu tenho que ser punido. Se meu pai me receber de novo, ele vai me receber como escravo, porque eu não mereço mais ser filho, eu mereço ser escravo. E ele pede, e ele ensaia essa frase para o pai dele. Não me trata mais como filho, mas me trata como um dos teus servidores. Então, ele era filho, mas ele quis ser escravo. E é aí que o diabo ataca em muitas pessoas, na vida de muitas pessoas, é na sua identidade. Nós somos filhos e filhas de Deus. 1 João 1,3 vede qual grande amor nos tem concedido ao Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E realmente nós somos filhos de Deus. Só que Satanás ataca o quê? A nossa identidade. Ele vem e nos acusa de algum pecado do passado. Olha, lá atrás você fez tal coisa, você não é mais merecedor. Você não é mais digno de ser chamado filho. E quantos filhos de Deus vivem como escravo, achando que não tem direito às bênçãos de Deus, e vive como um escravo. Ou seja, Satanás atacou na mentalidade dele. Para ele, ele era um escravo. E aí o versículo 20: e ele levantou-se e foi para o seu pai, mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai ouviu e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Que versículo maravilhoso esse. E eu quero que você se transporte lá para a porta dessa fazenda, lá para esse pai. E como é que os pais como é que os homens se vestiam naquela época? Não era como se fosse uma saia longa? Não era assim quando você vê essas séries, o The Chosen e tantas outras? Não é um vestidão que todo homem usava? Aí eu pergunto para as mulheres: é fácil correr de saia? Você consegue correr? E aqui diz que o pai o viu e correu para o filho. Então, assim, homem eu não vou perguntar porque acho que nenhum homem usou saia aqui, nem aqueles da Escócia lá, como é que é o nome daquele lá? Só que aquele lá é curtinho. Mas o que acontece com a saia? A saia não vai até o joelho, mais ou menos, até o calcanhar? Como é que você vai correr com a saia? Não corre, Consegue correr? Consegue, Márcia? Aí o que o homem fez? Ele pegou, imagina a cena, ele levantou a sua saia e correu em direção ao filho. Naquele tempo não tinha Zorba Samba Canção, Zorbinha, não sei das quantas, não tinha nada. Ele estava o quê? Nu para baixo. Agora você imagina essa cena. Primeiro que ele era
senhor da fazenda. O senhor não corria, quem corria eram os escravos. Ele não tinha obrigação nenhuma de correr, mas ele correu. Segunda coisa que ele fez, levantou a sua, vamos chamar de saia, para poder ir em direção ao filho. E por baixo ele tinha alguma coisa? Imagine alguém vendo a cena. Meu Deus do céu, olha o fulano. Não ia fazer assim, esconder? Imagina você que é casado com seu marido com uma saia erguendo, visão do inferno, vem Jesus, vem Jesus. Não foi mais ou menos isso que você pode imaginar? Pode rir, Márcia. Não é isso que você imagina? O pastor também, né? Imagina o pastor Haroldo com uma saia levantando e correndo na sua direção, né? É engraçado, mas foi isso que Deus fez por nós, foi isso que Jesus fez naquela cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele se expôs publicamente, ou seja, quando ele foi pregado naquela cruz do Calvário, ele estava nu, porque as suas roupas foram tiradas às sortes, foram divididas e a melhor roupa foi tirada à sorte. E ele era o rei dos reis, o Senhor, ele era Deus, ele se despojou, ele saiu de toda a sua glória que ele tinha, e ele doou a sua vida, entregou a sua vida por mim e por você, derramou o seu sangue lá naquela cruz do Calvário, ele foi pregado nu, ele se expôs publicamente por amor a mim e a você. Você consegue ver a profundidade desse versículo do filho pródigo, do pai correndo para o filho? E é isso que o Senhor faz em nossas vidas, quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. Ele vem, Ele levanta a sua roupa e corre para nós, e nos abraça, e nos beija, e nos recebe como filho. Não interessa o que nós fizemos no passado, não interessa se lá no passado a gente desejou que o pai tivesse morto, não interessa se lá no passado eu não criei, se eu blasfemei, se eu errei, o que interessa é agora. E o pai correu para o filho, porque o filho estava voltando para a fazenda do pai. E o filho começa assim, no 21, e o filho disse: pai, pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ali no versículo seguinte, o que acontece? O pai corta a frase do filho. Se você for ver lá no versículo 17 e 18, ele fala: levantar-me-ei, e irei para o meu pai, e direi: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E essa frase final, o pai não deixou o filho falar. O pai cortou o filho no meio. E o pai correu e o abraçou. Cadê aqui? 20. E levantando-se o pai, correu para ele, estando ainda longe do caminho. Seu pai ouviu e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Ou seja, o pai não se importou com a situação do filho. E se você vai no 21, fala assim: e o filho disse ao pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. E o 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe a melhor veste, vestiu e pondo-lhe um anel na sua mão e calçado a seus pés. O que significa as vestes? Por que o pai mandou trazer vestes novas? Porque do seu passado não lembrarei mais, e os seus pecados estão perdoados. É isso que significa as vestes. Porque se você for no 21, ele fala assim: pai, pequei. E o que o pai fez? Deu vestes novas. Do teu passado não lembrarei mais, os seus pecados já estão perdoados. E depois ele fala assim: pai, eu não sou digno. E o pai faz o quê? Deu-lhe um anel, ou seja, restituiu toda a autoridade do filho. Você não é escravo, você é meu filho, e você tem autoridade. Naquela época eles usavam o anel para selar alguma coisa. Quando você vai para a história de José, que José ficou depois do faraó, o que o faraó fez? Tirou o anel
e deu para José, porque tudo aquilo que era decretado, era colocado uma cera e o anel selava com o símbolo do faraó. E era a mesma coisa como se o faraó desse a ordem. E quando o pai dá o anel para o filho, fala assim: olha, a sua autoridade está sendo restituída. Eu e você temos autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus nós expeliremos demônios. No nome de Jesus eu e você vamos tocar sobre os enfermos e eles ficarão curados. Marcos 16, 17. Né? Tudo isso nós temos autoridade como filho. Nós somos filhos de Deus, nós temos poder, nós temos autoridade. Só que muito de nós vive como filho adotivo, como filho bastardo. Eu e você temos autoridade. Não é porque eu sou pastor ou a autoridade nossa é igual. Você tem autoridade no nome de Jesus. Se você tomar a atitude certa, você vai mudar a situação da tua casa. Se você tomar uma atitude certa com a autoridade, você vai mudar a situação do teu emprego. Se você tomar a atitude certa na direção de Deus, você vai mudar a direção da sua vida. Com a atitude certa e a autoridade que tem, você pode mudar o rumo da vida do seu filho e da sua filha. Nós podemos mudar a situação na autoridade do nome de Jesus, porque Ele nos dá autoridade para isso. E depois o filho fala assim: pequei, não sou digno e quero ser escravo. E o que o pai fala? Dê-lhe sandálias, porque a tua posição não é de escravo, a tua posição é filho. Você jamais vai ser escravo na minha casa. Aqui você é filho. Aqui você tem as melhores vestes. Aqui você tem anel de autoridade. E aqui você tem sandálias sobre os seus pés. Porque um escravo andava descalço. O filho do fazendeiro, o filho de Deus, não anda descalço. Ele usa sandálias. Também dá para traduzir sandálias como alicerçado na palavra de Deus. Amém? Você toma posse disso, meu irmão? E no 23... E trazei-lhe um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegremo-nos. O que era o novilho cevado? O novilho cevado naquela época era o melhor que o fazendeiro tinha, o melhor que cada casa tinha. Quando ia uma autoridade, alguém, o que essa pessoa fazia, do dono da casa? Mandava matar o melhor novilho, aquele que era cevado para aquela ocasião especial. Então o pai pegou o seu melhor. Traz isso para nós no mundo espiritual. Deus mandou o seu filho, o seu melhor, para morrer naquela cruz e salvar eu e você. Ele mandou o melhor. Não interessa como nós estávamos. Não interessa se nós estávamos cheirando a porco. Não interessa se nós estávamos alimentando o porco, ou seja, qual for o tamanho do nosso pecado que nós fizemos no passado. Ele já está perdoado. Nós já estamos com vestes brancas, com anel e com sandálias. Fica de pé, querido.